Eu queria falar hoje com vocês um pouquinho sobre as minhas catleias. Eu tenho mais, mas elas estão assim, eu recém fiz um replante, elas são recentes as que eu não vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar agora para vocês, falar um pouco das que eu tenho desde junho, tá? E uma que eu fiz o replante dela num vídeo que eu postei ensinando a fazer o cachepô. Daí eu coloquei ela, fiz o replante dela e ela tava com um brotinho. Então, primeiro vamos começar com ela. Olha, gente. Olha o tamanho do brotinho. Se vocês assistirem o vídeo, eu vou ver se eu consigo deixar aqui em cima o vídeo. Se vocês vão assistir, vão ver que ele era assim, ele era pequenininho, era até aqui, ó. Ele já desenvolveu esse restante aqui. Ó. Essa é uma catleia intermédia, nativa, gente. Eu tenho várias. E ela ficou nessa posição, não teve outro jeito de deixar ela mais pra cima. Ela se encaixou assim, quis ficar assim. Como ela fica de penduradinha, então não tem problema nenhum. Então eu queria mostrar pra vocês o brotinho dela. Isso tem um mês, acredito. Ou um pouco menos de um mês. Depois eu vejo direitinho a data do vídeo ali, tá? Essa é o que eu queria mostrar pra vocês. Da minha catleia nativa. Eu tenho uma outra catleia nativa desde junho. Só que ela é cultivada num substrato. Gente, eu tenho algumas no substrato, viu? Eu tenho uma valquiriana que veio no vaso de barro com brita e mix, né? Como eu comprei ela assim, ela veio com flores. Ai, gente, é uma fragrância, um cheirinho assim, olha, lindo, lindo, lindo. Então eu não quis tirar ela tava muito bem ali, né? Então deixei ela ali. E ela continua sendo vistosa, bonita, sem flores, mas continua linda, a gente vê que ela tá bem. Então, vamos dizer assim que a gente não mexe com o que tá quieto, né? E essa daqui, ela me deu uma alegria enorme, porque ela foi uma das primeiras orquídeas que eu ganhei, que meu marido comprou das Índias, que a gente tem aqui no centro de Porto Alegre. E ela não tinha uma raiz, gente. Ela veio assim, toda acabadinha, ela veio toda feinha, toda murchinha, assim, sabe? Fica jogada ali no chão, amarradinha de qualquer jeito. Deve passar dias, se as pessoas não compram, eles voltam com ela e colocam ali no chão. Então, assim, eu cuidei muito bem dela, assim, dei todo o meu amor pra ela, todo o carinho possível. E olha o que ela me deu de presente. Me presenteou. Ih, não consegui falar a palavra, gente. Olha que raiz linda. Linda, né? Essa raiz me deu uma alegria que vocês não têm noção. Eu comecei a observar e a cuidar todo dia, desde a primeira pontinha dela. E eu ainda tomava antidepressivo, gente, e todo dia eu subia a escada, porque ela tava de penduradinha. Todo dia eu subia a escada para regar e ver as raizinhas dela. Bem pequenininha, gente. Olha o tamanho. Olha que linda. Eu furei todo o vaso, como eu pesquisei, né? E botei num vaso transparente. Eu optei pela a garrafa PET, todo furado. Ele tem pedacinhos de madeira, assim, que tinha pela casa. Eu picotei tudo, assim, coloquei a madeirinha nela. A princípio também, no início eu não sabia nada, né, gente? Eu tava sempre pesquisando as colegas e tudo mais, então perguntava para elas e tudo, o que que eu devo fazer, mostrava as fotinhos, olha como ela tá, assim, 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 o que que eu faço? Daí as colegas me diziam, faz isso, faz aquilo, e eu fiz tudo que podia por ela, e ela retribuiu muito bem, gente, porque ela me deu esse presente, as raízes. E o mês passado, eu ainda tenho, acho que eu tenho no vídeo, um dos vídeos do cantinho, eu tenho mostrando a flor dela. Ela é toda branquinha com um labelo lilazinho, gente, ela é muito, muito, muito linda. Eu amo essa orquídea, eu sou apaixonada por ela. Entre todas que eu tenho, essa daqui tá no meu coração.
E ela é simples, gente, é nativa e é simples. Linda, né? E essas raízes lindas. Então ela retribuiu todo o amor que eu dei pra ela retribuiu com essas raízes. Por quê? Porque ela sabe que eu amo raízes, eu gosto de ver as raízes assim solta, não gosto de raízes socada em substrato, sabe? Mas como ela tá bem, ela tá botando as raízes dela todas aqui pra fora, ela vai continuar aqui, gente, porque ela tá feliz aqui. Então essa é a história da minha Cattleya, ela é nativa. Agora eu vou contar uma outra história pra vocês. Isso tudo, gente, é época de junho, que foi quando eu comecei a cultivar as orquídeas e eu peguei o forte do inverno. A umidade era 100% para mais, eu não sabia cuidar direito, eu ficava apavorada, desesperada, porque elas estavam morrendo. Eu ganhei uma caixa fechada com 6 Cattleya do meu marido. Cada uma tinha uma cor linda, tinha amarela, tinha lilás, laranja com vermelho, assim, lindas. Se eu conseguir a foto, eu vou postar no vídeo, ok? E não deu uma semana, elas pegaram a podridão negra, o fungo. Todas elas, assim, olha, não deu nem uma semana, gente. As flores lindas delas começaram a ficar toda pintadinha, caíram, murcharam. Elas começaram a ficar com fungos. E pro meu desespero, meu Deus, o que que eu faço? Aí no devido o tempo que é passando, que eu comecei a assistir os vídeos das colegas sobre isso e sobre aquilo, e eu comecei a pesquisar, mesmo não entendendo bem, eu começava a fazer aquilo que diziam que tinha que ser feito. Aí o que que eu fiz por último? Eu cortei elas e dividi, limpei, tirei as partes podres, tirei umas partes que não dava, tirei outras partes que dava e digo, vamos ver, né? Então, pelo o que eu entendi e observei das Cattleya, elas são assim, se dão muito bem com o tronco, gente. Por quê? Eu tenho as minhas Cattleyas nos cachepô. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Essa aqui não tem muito vestígio, é uma parte delas. Ó. Aí o que que eu colocava? Canela com óleo de nininha, fazia aquela pastinha, não regava nas folhas, não regava muito. Aí elas começaram a ficar até murchinho, olha. Murchinha assim, sabe? Tipo, olha, desidratada, sei lá, como se tu olhasse assim, se elas vão morrer. Aí, gente, vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês. Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar pra vocês. Quando a gente insiste, gente, a gente insiste em querer salvar. Eu sei que é elas que decidem, a gente faz o que pode por elas, mas quem vai decidir, né, e ter resistência pra passar por tudo isso é elas. Então eu não sei se eu não tô conseguindo mostrar direitinho, ó. Ali embaixo é um brotinho, gente. Desde junho ela tá assim. E olha que eu tô vendo um brotinho ali embaixo. Então, é sinal que ela tá desenvolvendo bem, que ela já tá se recuperando. E também faz quase um mês que eu rego uma vez por semana o leite com água para evitar que desenvolva o fungo. Isso também tá ajudando. Deixa eu ver aqui, dá uma olhadinha. E aqui também, gente, olha. Olha, gente, é uma raiz nova. Eu tô tão feliz, gente, porque olha, eu fiquei assim, olha, arrasada quando aconteceu isso com elas, porque início assim, a princípio, eu me culpava que eu não sabia cuidar delas e elas estavam morrendo por minha culpa, né? Daí eu comecei a ficar muito ansiosa e ficar deprimida, meu Deus, eu não tô conseguindo cuidar delas assim, será que elas morreram por minha causa? Mas elas estão mostrando agora pra mim que elas estão bem, e que lá para junho, essas aqui, essas Cattleya, eu não sei o sobrenome delas, a espécie, mas elas são bem do inverno. Então acho que lá por maio, junho, que elas vão começar a florir. Essa é uma parte, gente. Agora eu vou mostrar outra parte. Essa é uma outra.
que entre as 6 que vieram numa caixa, elas vieram umas espécies diferentes. Então, aqui tem um brotinho, ó, um brotinho. Vamos ver aqui. E tem uma raizinha bem lá embaixo, entre... Não sei se conseguem ver. Eu também não tô conseguindo ver, gente. Não sei se consigo focar direitinho a raiz dela. Mas ela tá bem lá embaixo. Eu acho que assim dá pra ver, né? Ó. Ok? Gente, só um minuto, tá? Então, agora eu tenho outra pra mostrar pra vocês. Essa aqui também tá começando a desenvolver. Tem uma raiz lá embaixo, gente. Ela não tá muito bonita a raiz, porque tinha um pouco de esfagno em cima dela. Daí eu acabei tirando os esfagnos, deixei só um pouco assim pra umedecer. Mas ela tem um broto. Olha lá o brotinho. Então, quer dizer que elas estão indo bem, gente. Muito bem. Agora, eu vou mostrar pra vocês a primeira entre todas que eu mostrei pra vocês, que eu dividi, né? Eu tenho mais duas e elas estão no tronco. Só que essa daqui que eu vou mostrar pra vocês, foi a primeira a desenvolver super bem. Porque foi a primeira que eu coloquei no tronco, gente. Ó. Isso aqui azulzinho que tá nela é um veneno pra lesma, porque eu vi caminho de lesma aqui. Olha, gente, as raízes. Tá? Assim. Viu? As raízes. Linda. Isso faz uns 2 meses pra mais que ela começou. E olha atrás do tronco, tá saindo a outra raiz. Então, quando eu vi essa daqui desenvolver mais rápido, aí eu vi que realmente elas gostam de tronco. E então, um pouquinho assim, logo em seguida que eu observei que tava nascendo a raiz bem pequenininha nela, daí eu coloquei uma outra no tronco. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa fica no tronco, tá de pendurada. Gente, olha, ai, é um peso só. Olha quanta raiz. Ó, gente. Essa fica de penduradinha, gente. Olha, gente, raiz e brotinho, gente. Olha só, que mimo, raiz e brotinho. Então, isso quer dizer que elas estão fortes de novo. Elas estão desenvolvendo bem, já estão se preparando para junho, maio, junho, elas começarem já a dar suas flores lindas e maravilhosas. E eu fico feliz, porque eu me sentia culpada de elas não estarem bem, de não saber cuidar delas. Mas, gente, como toda história feliz, sempre, e entre todos os irmãos, sempre tem um que é mais fraco, é mais forte, é diferente. Eu tenho uma outra aqui, gente. Deixa eu ver. Eu vou pegar pra vocês só um pouquinho. Aqui. Essa daqui, gente, ela tá custando a desenvolver. Eu coloquei ela na fonte. Coloquei também alguns dias, durante 30 minutos, dentro de uma água com complexo B. Porque ela tava quase morrendo.
ela não desenvolveu praticamente nada, gente, mas ela não morreu. Eu acho que agora com esse método que eu tô deixando ela 15, 20 minutos por dia no complexo B, deixo assim dentro da água com cachepô e tudo. Depois eu tiro. Eu acho que ela vai desenvolver, gente. Porque ela não tem uma raizinha, não tem nada. Ela tá assim, ó, muito, muito, muito fininha, muito. Ela tava mais murchinha ainda, gente. Que pecado. De repente, esse lado aqui foi o lado que foi mais afetado, né? Porque ela era mais inteira, né? Vocês viram, gente? Então, entre todas, essa daqui é que tá mais fraquinha, mas eu acredito que ela vai desenvolver agora. Agora é o calor, verãozinho, posso regar mais, né? Essa parte aqui tá seca, olha, gente. Ó, e eu achei que ia ficar assim, ó, é uma parte que morreu já aqui. E ela não tem nada, brotinho não tem nada, nem raizinha, mas ela vai ter. Vamos ver. Então tá, gente. Eu queria mostrar pra vocês como desenvolveu bem as minhas catleias e a história delas. Eu tenho outras que eu recém plantei, então elas, né, ainda é cedo para mostrar para vocês. Eu achei que eu não, achei não, talvez, eu não sei, eu vou esperar mais algum tempo. Acredito que elas vão desenvolver bem, mas vamos ver no inverno. De repente aqui no meu espaço, no meu cantinho, por ser muito úmido, elas não gostam de muita umidade, ficar molhadas, as catleias, elas gostam de ficar mais seca. Aí vão, tomara que eu tenha sorte de poder cultivar elas, de manter elas, né? Porque comprar mesmo eu não vou comprar, porque eu acho que aqui no meu cantinho dá mais Phalaenopsis mesmo, gente. Porque eu tenho mais umidade, menos claridade, né? Bom, gente, agora eu vou mostrar pra vocês uma outra coisa, só um minutinho. Olha só, gente. Essas hastes que estão aqui são as hastes que eu andei cortando das minhas Phalaenopsis, que estavam muito fraquinha. Então eu cortei pra elas não morrerem, gente. Aí eu não sei se vocês lembram que eu mostrei pra vocês essa pequenininha aqui. Essa pequenininha aqui, gente, lembra que eu postei falando sobre elas? Eu cortei elas e tinha 2 botões para abrir. Abriram, gente, na água eles já abriram. E essa daqui, deixa eu ver, aqui. Essa daqui, que também tinha 2 botões, lembra que eu cortei, que fiz todo aquele processo de cortar as hastes, deixei ela desenvolver, aquela coisa toda. Daí, de repente, ela murchou as folhas e eu cortei. Então, também tinha 2 botões e elas abriram os botõezinhos aqui na água mesmo. Então, pelo menos eu tô curtindo elas aqui na água. Daí eu tenho mais algumas hastes aqui que eu cortei, que eu deixei aqui, que é pra ver se de repente dá algum cake, alguma coisa. Sabe como é que é? A esperança é a última que morre, né, gente? Não é assim a gente cortar a haste com florzinha e jogar no lixo. A gente bota na água porque a gente quer aproveitar o máximo que der pra curtir as florzinhas. E também eu tenho uma outra haste pra mostrar pra vocês. Eu e as minhas experiências. Eu tenho algumas experiências, viu, gente, que eu deixo ali. Eu tenho umas desde junho que eu queria mostrar pra vocês. Vocês conseguem ver? Deixa eu ajeitar aqui. Vou tirar essa daqui. Olha, gente. É um cake, gente. Acho que é, porque tem uma raiz, né? Coisa mais lindinha. Sabe, desde quando ela tá aqui, eu não botei data, mas acredito eu que uns 3 meses. Faz uns 3 meses ou mais que ela está aqui. E eu botei por botar, gente, mas... Ó, aqui também tem alguma coisinha, mas acho que não vai desenvolver esse. Que ao mesmo tempo, né? Então, o que eu faço? Eu tenho que deixar ele desenvolver e mais raiz para depois tirar, é isso? Qualquer coisa vocês comentem, tá, gente, pra mim, o que eu devo fazer com esse bebezinho aqui. Olha o tamanho da raiz. Rego todo dia, molho todo dia e ponho em complexo B
na caminha dela, que eu chamo o que eu tenho aqui, gente. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu botar a mesma posição que ela tava, pra ela não sentir que eu mexi nela. Aqui tem carvão, tem esfagno, umas pedrinhas, algumas hastes velhas que eu não tirei ainda, e tem um dendróbio aqui, criando raiz. É? Eu não sei se dá pra ver, gente. Aqui. Vou mostrar aqui. Esse brotinho aqui, isso aqui é um denfal. É o meu primeiro denfal que eu comprei. Ele assim também não durou muito aqui. Menos de uma semana a florzinha caiu, meio que apodreceu. Então eu cortei, replantei, tirei ele daquele chip de coco que eu tinha. Até eu acho que eu fiz um vídeo de um outro denfal que eu também quero mostrar pra vocês no próximo vídeo. O quanto eles desenvolveram. Gente, assim, olha, tem que mostrar. Olha, é o brotinho. Esse aqui tá desde julho. Eu achei até que não ia dar nada, gente, mas eu deixei assim. Vamos ver se dá ou não dá. Deixei aqui. Botei complexo B. Botei o carvão. E esse aqui é um pedaço que eu cortei do denfal. E ele tá desenvolvendo. Legal, né, gente? E eu tenho aqui também, gente, que eu toda na expectativa, né? Meu Deus, coisa mais linda. Tá nascendo uns verdinhos, eram umas pontinhas de nada. E eu feliz da vida mostrando pra um amigo. E o amigo olhou pra mim. Ai, isso aí é só matinho. Ai, que decepção. É só matinho. Eu olhei pra ele e disse, ai, tu não precisava ter me dito isso. Eu tava feliz com meus matinhos. E eu acho que é matinho, mas ainda tem umas raízes verdinhas ali que é de Phalaenopsis. Se não é de Phalaenopsis, é de Cattleya. Uma das duas é. Também não sei se vai dar alguma coisa, mas eu vou deixar aqui. Vamos ver o que vai dar. Mas que tem um monte de matinho aqui, tem. Então tá, gente. O vídeo já ficou longo demais. Então era isso que eu queria mostrar pra vocês. As minhas Cattleyas. As minhas hastes, que ainda tô curtindo as florzinhas, que eu acho que vai abrir mais esse botãozinho. E se vocês quiserem deixar algum comentário a respeito do bebê, do cake, tá? Então tá bom. Tchau, gente!